Gravando. Recuperação final, capítulos 13 até o 20, sétimo ano. Então a gente estudou sobre o censo demográfico. O que é o censo demográfico? É a coleta de dados da população. Se a população está aumentando, se está diminuindo, se está estudando, se não está, se está trabalhando, se não está, como que está a economia do país. Então todos os dados relacionados à população é chamado de censo demográfico. Quem faz o censo demográfico é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE. O censo demográfico ele fica pronto de 10 em 10 anos. E para qual que é a finalidade, qual que é o propósito, para que serve o censo demográfico? Ele serve para nós conhecermos o nosso país, quais são as características do nosso país, desde educação, saúde, economia, lazer, segurança, enfim. E também serve para as políticas públicas. Um exemplo, um governante ele pega os dados do IBGE e ele consegue identificar onde que precisa mais de saneamento básico, onde que precisa de mais educação para poder construir mais escolas, onde que está com zona de perigo e você precisa de colocar mais policiais para ter uma área mais segura. Então o censo demográfico ele serve para as políticas públicas e também serve para nós conhecermos o nosso país. Chegar os dados, por exemplo, nos livros de geografia. O IDH, o que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele serve para poder medir como que um país ele é, se um país ele é bom ou se ele é ruim. O IDH ele tem 3 critérios de avaliação para poder fazer um ranking mundial, cujo qual o Brasil está lá na posição 80 e pouquinhos, 80 e poucos, de 200 países. O IDH então ele vai medir a educação, pessoas que sabem ler e escrever, pessoas que estão inseridas no ensino superior, faculdade. Vai medir também a saúde, qual que é a expectativa de vida dessa população, igual do Brasil é de 76 anos, do Japão é a maior de todas, 86. Vai medir se tem muitos médicos, exemplo da África, tem um médico para 10 mil habitantes, é baixíssimo, os níveis de saúde. Vai medir qual que é também, a quantidade de vacinas proporcionada para a população, quantidade de hospitais proporcionados para a população. E, por último, mede a economia. A economia ela é dividida entre o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é quanto que o país ele arrecadou durante o período de um ano, e a renda per capita, que é o PIB dividido pela população. Então, o PIB dividido pela população, você vai ter uma média de quanto que cada cidadão ganhou ao longo de um ano, tá? Isso é renda per capita, renda por pessoa. Dúvidas? O IDH ainda, o maior IDH da América é o IDH do Canadá, tá? A maior economia da América é a dos Estados Unidos. A maior economia da América Latina, o que é a América Latina? É do México até o último país da América do Sul. Isso é a América Latina. Maior economia da América Latina é a do Brasil. E o maior IDH, que é aqueles 3 critérios, é o do Chile, tá? O Chile, então, é o melhor país para poder se viver da América Latina. E o melhor para poder se viver da América como um todo é o Canadá. Pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? A pirâmide etária é este gráfico para poder distribuir os dados populacionais, tá? Então, a pirâmide etária ela é subdividida entre o topo, que é essa parte maior aqui acima. O topo, que é essa parte maior aqui acima, em amarelo, que representam os idosos, tá? O azul representa aqui os jovens e os adultos, nós chamamos essa parte de azul de corpo. E por último, essa parte em vermelho nós chamamos de base, tá? Onde que representam as crianças. Quanto maior for a base, maior é o número de crianças num determinado território. E quanto maior for a base, isso representa que é um país ou um território ou um continente pobre. Por quê? A mulher ela tem pouca expressividade, a mulher geralmente ela está cuidando apenas do lar e das suas crianças. E, no caso, nós temos aí uma economia reduzida, onde que metade da população, no caso a população feminina, não está agregando a economia do país. E isso vai fazer com que o país ele empobreça. Dúvidas? Porque só os homens estão no mercado de trabalho. Quando a base, então, for curta, isso quer dizer que nós temos tanto homens quanto mulheres trabalhando, e isso vai fazer com que as pessoas tenham menos tempo para poder ter filhos, e isso vai fazer com que o país ele cresça, economicamente falando. Quando o topo ele for curto,
vai demonstrar um território pobre, porque tem poucos investimentos na área da saúde. A exemplo do Brasil, onde que nós vivemos 10 anos menos do que os japoneses. E isso quer dizer que o país, com relação ao Japão, é um país pobre, o Brasil, porque investe pouco na área da saúde. Dúvidas? Então nós podemos classificar base larga e topo curto, país subdesenvolvido. País subdesenvolvido é um país pobre. Quando o topo for largo e a base curta, isso mostra um país desenvolvido. País desenvolvido é um país rico. Dúvidas? Prosseguindo. Depois a gente tem aqui vários fatores que geram uma desigualdade social, tá? Desigualdade social é a diferença entre os acessos e a economia de uma determinada população, exemplo de classe alta e classe baixa, ok? O que nós temos como desigualdade social? A desigualdade social no Brasil é histórica. Primeiro, lá no processo de colonização, nós tivemos as capitanias hereditárias, onde que dividiu as terras brasileiras, que não era Brasil ainda, em poucas pessoas. Então, poucas pessoas tinham muitas terras. Depois, nós tivemos também a lei de terras. Quando o Brasil se tornou independente, essas terras retornaram para o governo. E o governo vendeu essas terras, só que quem tinha dinheiro para poder comprar? Somente, tipo, a classe mais elevada, descendente de europeu e tal. Então, nós tivemos ainda uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Depois a gente teve até o processo de grilagem também, lembram? De envelhecimento dos documentos e tal, onde que as pessoas conseguiram adquirir também terras. A desigualdade atual é com relação à educação. Então, a educação brasileira, por muito tempo, somente era para acesso para brancos. Até o início do século XXI, mais ou menos, a escola era somente para brancos. O restante trabalhavam somente nas terras e tal. Então, a educação também gera uma evolução socioeconômica, tá? E, no caso, a educação ela foi excluída aí dos pretos indígenas durante muito tempo. Depois surgiram os colégios particulares, onde que quem tinha dinheiro para poder pagar era somente quem tinha um poder aquisitivo alto. E então a colégio particular ele aumentou essa diferença social, que nas escolas particulares o ensino é muito melhor do que nas escolas públicas. Depois surgiram as universidades públicas, só que para poder passar numa universidade pública, USP, Unicamp, é muito difícil, uma prova bem difícil é feita lá no vestibular. E quem é que consegue passar? Aquele que investiu muito na área da educação durante muito tempo, que estudou na escola particular, pagou cursinho, escola de inglês e tudo mais. Então, a entrada na universidade pública, geralmente o acesso são destinados às pessoas que estudaram nas escolas particulares. Então, isso gera uma desigualdade muito grande. Alguma dúvida sobre desigualdade social? Depois a gente tem aqui sobre a desigualdade social também com relação aos escravos, né? A gente aprendeu que o processo de libertação dos escravos, ele ocorreu no final do século XX, tá? Para início do século XXI. Então os escravos eles ficaram fora de uma questão econômica brasileira durante cerca aí, de quase 300 anos. Então os brancos foram acumulando riquezas, enquanto os pretos africanos e descendentes praticamente foi acumulando só pobrezas. E no caso, quando aconteceu o processo de independência do Brasil, a Lei Áurea tal, assinada lá tal, no final do século XX, ela não representou melhorias, porque, beleza, o preto africano ou descendente agora está liberto, mas o que ele vai comer? Onde que ele vai morar? Tem escola para ele? Não tinha nada disso. Então, os pretos, mesmo com liberdade, não tiveram uma melhoria, o governo não pensou neles. Próximo tópico aqui sobre as mulheres. Quando a gente analisa a questão das mulheres no Brasil, os cargos e até mesmo alguns salários, eles são diferentes entre os homens e as mulheres. Nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal, onde que os homens dominam o mercado de trabalho. Quando a gente analisa os cargos de chefia, de liderança, de diretoria, tirando a escola, que é onde que daí as mulheres tal, tem uma liderança, mas isso daí é para outra história. A maior parte das indústrias são cargos de chefia são destinados para os homens. Quando a gente analisa então a mulher preta ainda com essa relação econômica, os níveis são bem mais abaixo,
com relação às estatísticas aí do IBGE. Sobre as mulheres também na política, nós estudamos que a cada 10 pessoas na política existe uma lei onde que é de 3 a 4 que é de exigência. E muitas vezes esses cargos de 3 a 4 mulheres na política são mulheres, tipo, a gente chama de laranja, onde que você vai analisar lá, o partido liberalista tem lá, tipo, 300 mulheres, daí você vai olhar o nome dessas 300 mulheres, umas 100, 120, uma trabalha no mercado e nem sabe que o nome dela tá lá, a outra trabalha tipo um salão de beleza e nem sabe que o nome dela tá lá naquele partido político. Então são nomes fictícios somente para poder compor a bancada eleitoral. Dúvidas? Então, com relação às mulheres, ainda a desigualdade é bem grande com relação à participação política. Sobre a educação, eu já falei ali na parte da desigualdade social, né? Sobre a educação, já falei tudo. E por último, então, para a gente poder finalizar, o Modelo Nacional Desenvolvimentista. O que foi o Modelo Nacional Desenvolvimentista? Lá por volta do ano de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores, a nossa economia do café ela caiu. Então nós aprendemos que com a quebra do café, pararam de comprar o nosso café, toda a infraestrutura do café foi utilizada para começar as nossas indústrias. Então o dinheiro, a mão de obra, a infraestrutura de energia, a infraestrutura de transportes, tudo isso que era utilizado para o café agora foi utilizado para as indústrias. Então a mão de obra, o capital e a infraestrutura. Com o surgimento das nossas indústrias, nós não criamos indústrias potentes, indústrias novas. As nossas indústrias, a princípio, foi somente para poder substituir aquilo que era exportado para nós. Tá? Aquilo que nós importávamos, aquilo que nós comprávamos da Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra parando de vender para nós, depois da quebra da Bolsa de Valores, nós tivemos que substituir aquilo que nós comprávamos. Então, a industrialização do Brasil foi fraca. Nós não criamos uma Samsung, não criamos uma Volkswagen, uma Apple, uma Microsoft, nada disso, infelizmente. Depois, os governantes, eles criam aquilo que nós chamamos de Modelo Nacional Desenvolvimentista, onde que o Brasil ele pega o dinheiro do café, que não é o suficiente, vai pegar dinheiro emprestado com os bancos internacionais, FMI, o Banco Mundial, os dois são bancos, pega dinheiro emprestado para poder ampliar a infraestrutura industrial brasileira. Aí surgem indústrias extrativistas, como a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Então, as nossas indústrias são apenas indústrias de base, indústrias de extração, para poder favorecer outras indústrias. O Brasil ele começa a ganhar muito dinheiro com esse processo, Modelo Nacional Desenvolvimentista. Então começa a dar certo, Petrobras começa a dar certo, Vale do Rio Doce começa a dar certo, porém, quando nós abrimos o nosso país para a chegada das empresas transnacionais, empresas de fora, empresas estrangeiras, como a Volkswagen, que produziu o Fusca, líder de vendas durante 50 anos, ou a Ford, ou McDonald's mesmo, Nike, Adidas, Microsoft, essas empresas de fora, elas substituem em qualidade as empresas nacionais, e isso gera uma falência, uma quebra econômica nacional. Então nós vamos do milagre econômico até onde que as nossas empresas deram certo. Então pensa aqui, 1929 até mais ou menos 1970. 1929 até 1970 ganhamos muito dinheiro. Este período é chamado de milagre econômico. A partir do ano de 1970, quando as empresas estrangeiras substituem as empresas nacionais, nós entramos na década perdida, que é mais ou menos 1980, quando as empresas de fora substituem as empresas nacionais. Então as empresas nacionais começam a ser leiloadas ou entram em falência. Uma outra terceira opção é a fusão. Tá? Você funde uma empresa nacional com uma empresa estrangeira, só que quem domina é a empresa estrangeira. Dúvidas? Exemplo da Vale do Rio Doce, que foi leiloada. Aí, depois da década perdida, o Brasil praticamente encerra as indústrias, esse avanço industrial nacional. E a gente finaliza por aqui a revisão. E é só isso. Nenhuma dúvida, Valentina? Nenhuma dúvida, João?
Finalizando então a revisão, o resumo, tá? Ser entregue na quarta-feira, tá? Quarta-feira para poder entregar o resumo.